Bom dia! Bom dia, bom dia! Vou começar aqui compartilhando com mais pessoas essa live. Bom dia, meus amigos! Bom dia, mãezinha! Estamos de volta! Hoje vamos para a nossa quinta live sobre saúde mental. Estamos conversando sobre saúde mental e respondendo uma pergunta, né? O que está acontecendo com a nossa saúde mental? O que está acontecendo com a nossa saúde mental? Por que tantos números de adoecimento? Nós vivemos um tempo com um grande número de adoecimento psíquico, né? Um grande número de pessoas aí com ansiedade, depressão e eu tenho trazido aí ao longo... Bom dia, sogrinha amada. Mãezinha, já dei bom dia também. Eu tenho trazido aí para vocês, gente, que algumas reflexões, né? Nós vivemos um tempo muito mais até confortável, digamos assim, né? Do que em outros tempos, do que qualquer outra geração anterior, em alguns aspectos mais confortável. Mas por que estamos mais ansiosos, mais vazios, mais emocionalmente exaustos? E aí eu quero já fazer uma pergunta. Será que essa crise de saúde mental que estamos vivendo é uma crise só emocional, ou seja, no campo das nossas emoções, da nossa mente, ou também estamos vivendo uma crise de significado? Quero começar a trazer luz sobre isso, né? Eu quero começar a nossa conversa trazendo um paradoxo até, né? Nós somos essa geração, sim, temos falado nessas últimas 4 lives, hoje a quinta dessa série, e nós somos a geração que tem mais acesso à informação, nós somos a geração que tem mais acesso à tecnologia, somos a geração que tem mais acesso a um nível de conforto, a uma liberdade de escolha, de alguma forma, em alguma medida, ou seja, acesso a muitas coisas, mas somos a geração que apresenta os maiores índices de ansiedade, de depressão, de solidão, de sofrimento emocional registrado na história. E aí, como é que isso é possível? E aí a gente começa a refletir que, na verdade, o ser humano, ele não adoece só quando falta conforto. O ser humano, ele adoece quando falta significado. E esse é o ponto que nós iremos conversar hoje. Compartilhem essa live aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Compartilhem com mais pessoas para que possamos alcançar mais pessoas. Vou começar aqui compartilhando também, tá? Vamos conversar hoje sobre significado. E tem uma pergunta que está presente em todas as nossas lives. O que mudou na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós construímos significado, que está contribuindo para o aumento do sofrimento emocional das pessoas na atualidade? Então, nas últimas semanas, vamos só fazer uma conexão aí com os últimos encontros, né? Nas últimas semanas, nós temos falado, a primeira falamos sobre excesso de conexão digital, como o mundo dos smartphones, da internet, como isso trouxe como isso trouxe excesso e como isso impacta a nossa saúde mental. Falamos do excesso de busca por performance e cobrança como um fim em si mesmo. Falamos sobre
na terceira live sobre enfraquecimento dos vínculos humanos, o que está nos distanciando de alguma forma, também essa tecnologia, né? Tudo isso mudou a forma como nos relacionamos. E na última live nós falamos sobre um certo nível de intolerância ao desconforto. Como que isso faz com que a gente se distraia, com que a gente busque alívio imediato, anestesia, e que a vida não é sobre fugir do desconforto, não é sobre essa intolerância ao desconforto. Pelo contrário, como que nós podemos enxergar o desconforto como parte do processo de crescimento, como parte do processo de aprendizado. E aí hoje nós vamos aprofundar nisso. Hoje eu quero trazer uma raiz mais profunda, digamos assim, né? Porque quando uma pessoa perde o sentido do que está fazendo, quando não existe sentido, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, ele é pesado demais. Ele é insuportável. E quando existe propósito, até os pesos, gente, ganham significado. Esse é um ponto importante. Quando existe um propósito, quando existe uma direção, quando existe um significado, até os pesos eles ganham propósito, eles ganham significado. Até a dor, até o sofrimento. Então, qual tem sido o significado que nós estamos dando à dor, ao sofrimento, às intempéries da vida? Será que nós estamos dando o significado certo às coisas? Ou será que nós não estamos dando significado nenhum, sentido nenhum? E aí eu quero que a gente comece a refletir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos pensar aí nesse mundo que a gente vive, né? A modernidade, ela traz, assim, existe um grande vazio, assim, permeando as pessoas, né? E aí eu quero te convidar a pensar sobre isso. Você já teve a sensação de estar ocupada o dia inteiro, produtiva até, mas ao terminar o dia, você termina com uma sensação estranha de vazio, com uma sensação estranha de algo que falta. E aí vem um ponto, né? Nós nunca estivemos talvez tão ocupadas, tão produtivas, mas estar ocupada é diferente de viver uma vida significativa. É diferente. E aqui eu vou trazer um conceito de um psiquiatra que viveu nos tempos do Holocausto, né? Nos tempos lá dos campos de concentração. Não sei se alguém já ouviu falar no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E ele fala sobre esse vazio existencial. Ele traz no livro dele que o sofrimento humano, ele não nasce apenas da dor. Ele nasce quando a dor perde o sentido. E aí vem uma famosa frase dele. Talvez você não conheça o livro, não conheça esse psiquiatra, mas conhece a frase, que é aquela frase que ele diz: quem tem um porquê suporta qualquer como. Vocês já ouviram essa frase? Quem já ouviu essa frase? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Me diga se você já ouviu essa frase. Então, assim, o que ela nos traz de reflexão é que o problema não é só o sofrimento em si. O problema é sofrer sem compreender o porquê. O porquê das coisas. Buscar o porquê das coisas. E aí, quando a gente vive essa busca por felicidade a qualquer custo, como se a felicidade fosse o objetivo final e só quando eu chegar lá, isso pode ser um problema. Talvez uma das armadilhas do nosso tempo. Claro que todo mundo quer experimentar felicidade ou experimentar bem-estar. Mas talvez uma grande armadilha seja acreditar que o objetivo da vida é ser feliz no sentido de ser alegre o tempo todo.
Existe uma confusão, felicidade, como se fosse uma emoção de alegria o tempo todo. Só que isso não é verdade. Se nós acharmos que a felicidade é o objetivo final, o alvo final, como uma alegria em estado constante, na verdade a felicidade real já começou a escapar das nossas mãos. E aí que eu vou trazer ciência, a psicologia positiva, que é a ciência que estuda o bem-estar subjetivo, que estuda a felicidade. Ela mostra que as pessoas mais felizes não são aquelas que perseguem especificamente a felicidade como um estado permanente de alegria. A gente precisa diferenciar felicidade de alegria no sentido de sentimento, no sentido de emoção. E, na verdade, o que a ciência mostra é que felicidade ela é uma consequência de algo. E, na verdade, nós não temos que perseguir a felicidade como alvo principal. Na verdade, nós temos que perseguir, sabe o quê? Vou trazer aqui outros pilares para expandir aí a nossa consciência sobre isso, para aumentar o nosso conhecimento sobre isso. Afinal de contas, quem não quer ser feliz de alguma forma, né? De alguma forma é sim um alvo. Claro que nós queremos ser felizes, só que não é a felicidade que o mundo diz. Então nós devemos começar a perseguir outras coisas, perseguir a palavra-chave da nossa live de hoje, significado. Perseguir significado, perseguir contribuição, perseguir construção de relacionamentos, perseguir crescimento, perseguir propósito. E a felicidade, ela se torna uma consequência. Não o objetivo, o fim, como algo que quando eu estou vivendo o processo eu ainda não sou feliz. É só quando eu chegar lá. Não. Quando a gente pensa na felicidade como um lugar onde eu preciso chegar e não como consequência, a gente acaba caminhando em direção a algo que nos distancia do que verdadeiramente importa. Então, quando Martin Seligman é o autor, né, o conhecido como o pai da psicologia positiva, que é essa ciência que estuda a felicidade, quando o professor Martin Seligman ele mostrou que a vida boa, que a vida feliz, ela não depende apenas de emoções positivas, ele trouxe mais alguns elementos para essa equação, digamos assim. Mais alguns elementos para que a gente pudesse compreender os pilares que nos trazem mais bem-estar, os pilares que nos trazem mais felicidade. E aí um desses elementos é significado. Um deles é sim emoções positivas. É claro que se nós experimentamos mais emoções positivas como a alegria, serenidade, o amor, né, todos eles tidos como emoções positivas. É claro que nós temos que viver uma vida onde a gente sinta mais emoções positivas do que negativas. Entretanto, ele é apenas um pilar de 5. E hoje a ciência já mostra um 6º também. Mas hoje eu quero falar sobre o pilar significado. Eu já falei até de outro, eu falo muito realização é um outro pilar, engajamento, relacionamentos é um dos principais pilares também da felicidade. Mas hoje eu quero falar sobre significado. Só um dos pilares, que é o pilar das emoções positivas, que fala diretamente como felicidade, como sendo algo emocional, digamos assim, algo ligado às emoções. Os demais pilares, eles falam de felicidade como construção de vida, sabe? E aí isso traz um ponto muito interessante pra gente aqui, né? Talvez a gente passa tempo demais tentando buscar sentimento, tentando nos sentir bem,
quando, na verdade, nossa maior parte do tempo, nós devemos buscar um tempo construindo uma vida que faça sentido, uma vida que traga significado. Percebem a diferença que existe nesse ponto? E eu amo conectar a ciência e a espiritualidade, a espiritualidade, não qualquer espiritualidade, mas aquilo que é cristocêntrico, aquilo que traz um conhecimento sobre Cristo, sobre Jesus. E é muito interessante ver que a ciência hoje ela comprova aquilo que já está presente em sabedoria milenar. Na tradição cristã, como nós sabemos, e aí eu sempre estou aqui eu trago aqui as reflexões de Bíblia. Bíblia nos ensina a viver melhor, é um manual de vida. E aí a pergunta nunca foi como é que a gente evita sofrimento. Jesus não falou como vamos viver quando Jesus fala sobre felicidade. Eu quero trazer uma série sobre isso, gente. Ontem eu estava preparando a live para vocês e eu fiquei pensando já na próxima, porque hoje é a última, né, dessa série de 5 lives. E já me veio assim uma inspiração. Me digam aí o que vocês achariam de uma série que fala sobre o que Jesus nos ensina sobre felicidade. Eu estudo felicidade, eu estudo bem-estar. Eu amo falar sobre felicidade. Felicidade trazendo o conceito da ciência, não felicidade como, né, o que eu estou falando de emoção, de sentimento positivo, de um estado emocional, mas felicidade como uma complexidade que traz ali vários pilares. Então, quando a gente conhece sobre isso, a gente busca com mais discernimento. A gente busca com mais discernimento sobre isso. Então, falar de felicidade conectado à sabedoria de Jesus, o que vocês achariam de uma série sobre isso? O que Jesus nos ensina? Pode ser algo assim, né? Me deem aí ideias, mas algo como o que Jesus nos ensina sobre felicidade. E aí, falando sobre ele, né? Ele nunca nos disse assim, vamos aqui falar sobre como evitar o sofrimento. Tem algo que é muito mais profundo, que se conecta com a nossa live de hoje, com a nossa palavra de hoje. Escrevam assim, a nossa palavra de hoje, para a gente ir gravando isso. Qual é a nossa palavra de hoje? Significado. Significado certo. E aí, ele não diz assim, manual sobre como evitar o sofrimento. Não. Ele diz que existe propósito, mesmo no sofrimento. Isso mesmo, mãezinha. Significado, coloquem essa palavra, é a palavra da nossa live hoje. Existe propósito no sofrimento, mesmo nas dores. E nós vemos histórias o tempo todo carregadas disso, né? Moisés atravessando o deserto e levando o povo. José passando pela prisão. Paulo enfrentando perseguição. Todos os discípulos, né, enfrentando muita perseguição, morrendo. Nenhuma dessas histórias, gente, nenhuma dessas histórias é sobre conforto. Mas todas elas são sobre propósito. E uma vida significativa, ela não é construída só nos momentos fáceis. Ela é construída em momentos de travessia. Ela é construída em momentos de transição, em momentos de dores também. E aí, trazendo sobre essa crise de saúde mental, o que é que está... Quero trazer uma pergunta para vocês. O que é que está, talvez, roubando o nosso senso de significado? Será que nós vivemos uma sociedade que busca isso, significado? Ou, já partindo de um pressuposto que a gente vive também uma crise de sentido, pessoas sentindo vazio, mesmo fazendo muito, mesmo
sentindo um vazio. O que é que está roubando o nosso senso de significado? Por que que nós estamos, de alguma forma, vivendo um pouco isso? E aí, eu quero trazer alguns pontos que têm a ver com tudo que a gente vem conversando ao longo dessas últimas lives. Eu quero conectar tudo aqui hoje. Conectar tudo. Quem gosta de anotar, anota. Pega papel, pega caneta para anotar essas reflexões. Porque quando a gente está aqui, ó, num domingo, cedo, quase 7 horas da manhã agora, num domingo, conversando sobre isso, pensando sobre isso, refletindo sobre a nossa vida, não tem como a gente não ser levado para um lugar de alguma forma de transformação de vida, de dentro para fora. Esse é o meu objetivo, é fazer um convite de transformação de dentro para fora, com conhecimento e com reflexão sobre a nossa vida. Afinal, não existe transformação se a gente não olhar para a nossa vida. Se a gente estiver só olhando para a vida do outro, opa, já toma cuidado com isso, com esse olhar, com esse vetor para fora. O vetor de transformação, ele é para dentro. Essa reflexão, essa introspecção, né, no sentido de estar conectada consigo mesmo, com a própria vida. E aí, quando eu pergunto o que está roubando o nosso senso de significado, estou falando da sociedade, mas eu também tenho que pensar em mim. O que talvez está roubando o meu senso de significado? Quando eu me sinto ali com um certo vazio, de alguma forma, o que está roubando isso? Qual é o sentido que eu tenho dado a isso? Qual é a correria? Como eu falo muito, assim, eu encontro muitas pessoas e as pessoas, e aí, como é que tá? Tá no corre, né? Tá na correria, tá na correria. E é verdade, eu também estou aqui na correria. Mas eu sempre, né, digo assim, só não esquece porque corre. Só não posso esquecer porque que eu corro. Para que eu corro? Por que eu corro? O que eu estou perseguindo? Só não esquece porque você corre. E isso, quando eu digo, gente, eu estou dizendo para mim também, só não posso esquecer. Por que eu corro? Para quem eu corro? E aí, o que está nos roubando, eu quero trazer alguns pontos. Pelo menos 5 pontos aqui. O que está roubando nosso senso de significado. E o primeiro deles que eu quero trazer é a comparação constante que as redes sociais fazem com a gente o tempo todo. A comparação excessiva, a comparação constante que nos faz olhar para a vida do outro e questionar o tempo todo a nossa. E não nos permitir enxergar o que tem de bom na nossa. Parece que está sempre faltando, está sempre menos. A vida do outro é sempre melhor. A vida do outro está sempre na frente. O que eu queria estar vivendo é aquilo que o outro está vivendo nas redes sociais. Essa comparação nos rouba a presença. Essa comparação nos rouba as nossas conquistas, nos rouba reconhecer a nossa evolução, a nossa ação. Nos tira de celebrar aquilo que está dando certo, nos tira gratidão. E tudo isso são aspectos que prejudicam a gente enxergar a vida com sentido. Porque se a gente acha que está sempre atrás, se a gente acha que nunca é suficiente, se a gente acha que não pode celebrar, aí a gente vai estar buscando mais. Fazer mais, conquistar mais, ter mais. E não é ruim ter ambição. Eu também falo aqui para vocês. Ative a ambição. A ambição é que faz com que a gente se mova. A ambição não é ruim. A ambição faz com que a gente buscando o crescimento. Mas não é ganância. A ganância é desenfreada. A ganância é sem sentido nenhum. A ambição é você querer ser melhor para conquistar algo, para ter algo para sua família, para alcançar algo melhor, a sua própria evolução pessoal, o seu próprio progresso.
Então, a comparação constante nos tira esse senso de significado. E aí eu vou puxar a segunda coisa, que está muito interligada com isso, é o excesso de estímulo. Nós estamos o tempo todo em estímulo. É muita informação, é muita coisa, o tempo todo distraídos. E isso nos tira espaços de reflexão. Então, a primeira coisa, comparação constante. A segunda coisa, excesso de estímulo. Isso não sobra tempo para refletir, não sobra tempo para se voltar para dentro. É por isso que eu trago para vocês aqui a importância de vocês estarem aqui. Se vocês estão aqui, gente, num domingo de manhã, pensando sobre isso, vocês já estão indo contra essa maré. Porque aqui é um espaço de reflexão. Reflexão sobre a vida, reflexão sobre si mesmo, reflexão sobre minha relação com Deus, reflexão sobre a minha família, reflexão. Então, nós precisamos estar buscando esse lugar de reflexão de forma intencional. Se nós não buscarmos, o mundo não vai fazer isso por nós. Pelo contrário, o mundo nos leva para um excesso de estímulo o tempo todo. Que lindo, Tica, minha linda, minha mentorada maravilhosa. A cada live, a cada encontro eu vejo o quanto você é usada por Deus. Glória a Deus. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Eu peço que o Espírito Santo fale através de mim, que eu seja instrumento dele na vida de outras pessoas. E eu sei que se as minhas reflexões, eu já entendi que se as reflexões que servem para mim primeiro, que são aprendizados para mim, que eu devo transbordar na vida de outras pessoas. Pode servir para a vida de outras pessoas. Então eu não posso não contribuir. Não posso não fazer a minha parte de alguma forma, né? Então, levá-las a olhar para dentro. É o meu propósito de vida. Olhe para dentro. Não é nenhuma transformação de vida acontece de fora para dentro, gente. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Grandes transformações acontecem de dentro para fora. Só que veja, se você está num excesso de estímulo, num excesso de distração e você sequer sobra espaço para reflexão, como? A conta não fecha, entendeu? A conta não fecha. Então, nós precisamos abrir espaços para reflexão. O terceiro ponto é uma vida acelerada. Uma vida acelerada nos tira de estados de contemplação. Nos tira de enxergar. E aí a melhor reflexão quando eu falo aqui de contemplação me vem aqui agora, né? Me veio aqui no coração, Marta e Maria. Maria estava num estado de contemplação. Marta estava no estado fazedora. Fazendo. E veja, gente, não tinha nada de errado com o que ela estava fazendo. Ela não estava pecando. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela só não estava no espaço de contemplação. Que é o que Jesus fala. Jesus traz a boa parte. A vida acelerada, Marta estava ali acelerada, fazendo de um lado para o outro, fazendo, servindo. Só que o tempo e o espaço de contemplação, ele é muito importante para nos abastecer, inclusive, para esse fazer. É muito importante que a gente faça, que a gente sirva. É muito importante esse fazer, esse colocar em movimento que Marta estava fazendo. Entretanto, num momento que era um espaço de contemplação. A vida acelerada nos tira isso. Nós precisamos criar esses espaços de contemplação. E Jesus nos ensina ao dizer sobre Maria que ela escolheu a boa parte. Então, a vida é acelerada, sim. Mas coloque espaços de contemplação. Espaços de apreciar o belo, por exemplo. Espaços de contato com a natureza. Espaços de relacionamento com o seu Criador, com o nosso Criador. E aí nós temos vamos lá, o quarto, né? Comparação constante, excesso de estímulo, vida acelerada. O quarto é um consumo excessivo. Nós passamos a consumir muito mais, refletir muito menos. Percebe como está tudo interligado?
O excesso de consumo, ele também nos anestesia, né? Nós vivemos aí o tempo todo bombardeados por propaganda, por necessidade, por estar sempre ocupando esses espaços vazios com algo que está fora, consumindo. E o quinto que eu quero trazer, que talvez o mais preocupante de todos, que acaba sendo também uma consequência de tudo isso, é a perda de rituais. Rituais em família, rituais em comunidade, rituais de espiritualidade, de pertencimento, de grupos. Então, nós não estamos só cansados, porque tudo isso cansa, né? Excesso de estímulo cansa, excesso de comparação, essa vida acelerada, tudo isso cansa demais, mas talvez nós estamos desconectados de tudo que dá um sentido para o nosso cansaço. Então, quero te levar a refletir sobre isso hoje. Faz esse exercício de reflexão hoje. Aproveita o finzinho da live, terminou, desligou a live, vai para um caderno, vai para esse espaço de reflexão. Responde assim, o que tem ocupado o meu tempo ultimamente? O que tem ocupado o seu tempo ultimamente? Onde é que você está colocando o seu tempo, a sua energia? Será que você está demais em rede social, se comparando? Será que você está demais distraído aí, de série em série, de coisa em coisa, só pulando? Será que você está só fazendo, não está dando tempo e espaço para contemplação, para reflexão, para introspecção, para conexão com Deus, para perguntar para Ele o que Ele espera de você para esse tempo, o que Ele quer para esse tempo? E a segunda pergunta é o que tem alimentado a sua alma. Nós ficamos com a alma alimentada em cima daquilo que nós ouvimos, que nós assistimos, que nós estamos captando pelos nossos sentidos. Tudo isso alimenta a nossa alma. As conversas que nós estamos ouvindo, as mesas, os relacionamentos, as amizades. Será que a gente está se alimentando mais de medos? Será que a gente está se alimentando mais de comparação? Será que a gente está se alimentando mais de músicas que nos... E aí eu tô falando tudo aqui, né? O que chega pelos olhos, o que chega pelos ouvidos, o que chega pelos nossos sentidos, que a gente capta. Então, tudo isso alimenta a nossa alma de alguma forma. Onde estamos colocando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção? E aí nós precisamos enxergar isso para que possamos buscar um alinhamento de vida, uma vida significativa. Para que a gente possa entender para onde é que a gente está indo, qual é a direção. Então, o sofrimento, gente, ele acaba aumentando se nós não entendemos o porquê das coisas, se nós não temos esperança de encontrar o significado das coisas. Sabe, eu gosto muito de falar de... Para mim, quando eu falo de morte, eu tô falando assim de senso de urgência para a vida, sabe? Tem gente que não gosta de falar de morte, mas eu gosto. Eu até li um livro assim muito significativo para mim, que foi aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena. Algo assim, né? A morte é um dia que vale a pena viver. De uma profissional da área da saúde que conviveu com muitos pacientes em cuidados paliativos, né? Cuidados ali no fim da vida. E refletindo sobre isso, no final da vida, assim, dificilmente alguém vai chegar e perguntar assim: você foi produtivo o suficiente? Você trabalhou o que tinha que trabalhar? Você trabalhou 12 horas por dia para que sua vida fosse significativa? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: eu contribuí para algo maior que eu mesma? Minha vida valeu a pena? Eu amei as pessoas? Eu usei os talentos que eu recebi, os dons que eu recebi? Eu servi as pessoas, eu servi a Deus? Eu coloquei o meu tempo para construir relações ou só para construir um patrimônio
que vai ficar aqui depois que eu for embora? O que eu construí? O que eu deixo nas pessoas? O que eu deixei nas pessoas? Eu só deixei algo para as pessoas? É aquela grande questão, você está deixando uma herança ou você está deixando um legado? Legado, ele tem a ver com o que a gente deixa nas pessoas. E aí, quando o Viktor Frankl, ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido, ele foi um sobrevivente dos campos de concentração, ele criou, inclusive, uma abordagem dentro da psicologia que se chama logoterapia, quem tiver interesse depois em conhecer um pouco mais. E ele dizia que a principal motivação humana não é a busca pelo prazer, não é a busca pelo poder, é uma busca por significado. Então, pensa sobre a sua vida hoje, assim, você está se movendo por uma busca pelo prazer, ou por uma busca por status, por uma busca pelo poder, por uma busca por conquistas, ou por uma busca por significado. E aí, quando a gente enxerga esse significado dentro da nossa própria trajetória, a gente vai encontrando propósito até nas dores. A gente vai enxergando que nada é em vão. Deus aproveita tudo quando submetemos a Ele. Quando submetemos aquilo que é certo, aquilo que edifica a vida das pessoas, aquilo que constrói um sentido. Enfim. Muito bom, né, gente, falar de sentido. Muito bom falar de significado. Eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. E eu desejo que vocês tenham uma vida significativa. Uma vida próspera, uma vida leve. Uma vida que a pergunta central da vida, digamos assim, não seja o que eu quero da vida, o que eu quero conquistar da vida. Não só olhar para esses objetivos que são passageiros ou efêmeros ou de conquistas materiais, que são importantes também, mas que são consequência. Talvez uma pergunta que a gente precise fazer todos os dias é o que a vida espera de mim nesse momento? Para o que a vida está me chamando neste momento? Parece simples essa pergunta, né? Mas isso transforma completamente a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga o sofrimento, como a gente enxerga a nossa existência. O que a vida espera de mim nesse momento? O que esse sofrimento quer me ensinar? O que essa dor está forjando em mim? O que essa dor quer me ensinar? Sabe? Assim, uma visão de ser um caçador de aprendizado. Porque a vida ela é muito pedagógica. Então a gente precisa buscar isso o tempo todo. Uma vida que tem valor, uma vida que tem sentido, uma vida que tem significado. Essa sensação de nada faz sentido, de vazio, de eu não sei para que eu faço o que eu faço, eu estou apenas sobrevivendo, eu estou num piloto automático, só fazendo. Isso não é natural. A nossa alma quer uma direção, a nossa alma quer um sentido, e que esse sentido e que essa direção não esteja apenas naquilo que é passageiro. Sim, os nossos objetivos, nós devemos ter objetivo de ter sucesso, de ter uma prosperidade financeira, de ter ali, enfim, um certo reconhecimento, mas não pode ser só isso. Entende? Não pode ser só isso. A gente tem sim que trabalhar por objetivos, que trabalhar construindo um negócio, construindo projetos. Podemos e devemos ter ambição, pensar de forma grandiosa. Mas não é só isso. Não é só isso. Nosso propósito, ele tem que ser algo que tem a ver com um legado também. E pode não ser algo também grandioso, né? Nem todo mundo talvez tenha um chamado para algo muito grandioso. Tem gente que o propósito é
cuidar de alguém, o propósito é educar o filho, o propósito é colocar o filho no caminho do Senhor. Já parou para pensar que as nossas primeiras missões, quem é mãe aí, quem é pai, né? Porque tem muitas mulheres que me acompanham, mas quem é pai, quem é mãe, nossa primeira missão é a nossa família, né? Deus nos confia os nossos filhos, os nossos maridos. E aí esse significado, ele tem a ver com isso também. Tem a ver com guiar, cuidar, direcionar. Muito bom, gente. Então, para a gente ir finalizando, quero agradecer aí a vocês, né, por terem estado até aqui, buscando aí resumindo aqui, fechando, nós falamos de uma das dimensões mais importantes do bem-estar, que tem a ver com o que Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, trouxe como um dos componentes da felicidade, que é o significado. E quando nós temos significado, quando nós encontramos um porquê, quando nós encontramos propósito em nossas vidas, isso nos traz uma vida com mais resiliência, com mais satisfação. E isso impacta em uma vida com menos risco de depressão, com menos risco de ansiedade, com mais capacidade de enfrentar adversidades. Então, por isso que nós precisamos construir essa vida com significado, para que possamos viver melhor essa vida, encontrar o porquê por trás das coisas que nós fazemos. Espero que tenha contribuído para a vida de vocês essa série de 5 lives. Quem não assistiu às outras lives, vi que entrou algumas pessoas novas aí hoje, sejam muito bem-vindos, tem muitos vídeos no YouTube. Quero convidá-los a assistir, tá bom? A sequência toda, tem uma playlist lá. O que está acontecendo com a nossa saúde mental? Hoje foi a última live dessa série, mas eu vou voltar com uma nova sequência, só que os próximos 2 finais de semana, gente, eu vou estar viajando. Eu não vou estar domingo em casa e não vou conseguir fazer as lives aos domingos, mas a gente volta em agosto. A gente volta em agosto com tudo. E a gente volta trazendo esse tema de felicidade. Eu quero falar felicidade. O que Jesus nos ensina sobre felicidade? Vou pensar em uma sequência aí de algumas lives para contribuir com vocês o que eu aprendo olhando para a ciência, olhando para Jesus, conectando tudo isso para que possamos viver uma vida melhor. E uma vida melhor é uma vida com mais significado, é uma vida com mais leveza, é uma vida com mais prosperidade, é uma vida sim com desafios, sim com dores, com sofrimento, mas uma vida que essas dores elas têm um propósito de alguma forma. É porque ela está nos forjando, ela está nos ensinando, ela está nos lapidando. Afinal, a vida não é sobre viver só as facilidades, né? A vida é sobre vencer alguns obstáculos e sair mais forte depois, viu? Que bom, Luzivan. Luzivan, né? Seja bem-vinda aí. Muito bom. Que bom. Assiste as demais, viu? Gente, um beijo para vocês, um ótimo domingo. Que seja abençoado, que seja cheio de graça, cheio de alegria no coração, cheio de paz, leveza na alma. E se ainda não é, olhe para isso. Por que eu não estou sentindo essa leveza, essa alegria? Leveza é um estado do coração. Não é sobre o externo, não é sobre não ter problemas. Olha para isso, olha para dentro. Busca autoconhecimento, busca conhecimento do alto, daquele que nos criou, daquele que nos fez, daquele que sabe de todas as coisas e tem propósito com a nossa vida, viu? Obrigada, sogrinha amada, você é show. Faço reflexão em cada palavra que você fala, vai ficar salvo, quem quiser assistir depois, viu? Um beijo para vocês e Deus abençoe. Tchau.